Pessoas, só passando aqui no início do vídeo para dar alguns avisos, já que esse é o primeiro vídeo do canal. Primeiro de tudo, o canal vai ser focado principalmente em jogos antigos, como Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, e principalmente em conteúdos geeks, como filmes antigos ou filmes no geral, e conteúdo geek no geral em si. Star Wars não é só conhecido pelos filmes icônicos no cinema, mas pelos jogos. Eu tenho certeza que você já teve um PS2 e já jogou Lego Star Wars. Lego Star Wars foi um dos jogos mais famosos de Lego que já existiu e criou uma fórmula dos jogos Lego. O primeiro jogo abordando as prequels, que era um pouco limitado, porém um dos jogaços do PS2. O segundo jogo abordando os filmes originais, que eu comecei a jogar inclusive, e sabia que existia um jogo Lego de Star Wars para Game Boy Advance. Sim, eu vou trazer um vídeo sobre no canal. O Studio tá com cada ideia pra vídeo que, meu Deus do céu, de canal de FNAF foi pra esse canal de Pokémon e foi pra canal de Star Wars. Caraca, velho, tá, os conteúdos estão ficando cada dia mais maluco ainda, mano. Os jogos portáteis de Star Wars para diversos tipos de portáteis possíveis, enfim, são meio obscuros e quase ninguém se lembra deles. Mas recentemente eu zerei, não 100%, mas zerei um jogo meio obscuro de Star Wars, que foca os acontecimentos em torno do terceiro filme das prequels, A Vingança do Sith. E esse jogo é maravilhoso, mas antes uma palavrinha do nosso patrocinador. Mentira, infelizmente não tenho patrocinador ainda, mas quem sabe um dia. Star Wars foi uma franquia que passou vagamente na minha infância. Não foi igual Pokémon ou jogos da Xbox 360, até mesmo Minecraft, que eu cresci jogando e assistindo, mas Star Wars passou com uma fase em 2012. Que no caso, eu cresci jogando e assistindo essas franquias e esses jogos. Um pouco curioso, e passou como uma fase na minha infância. Tinha tempos que eu assistia, jogava os jogos Lego de Star Wars, e tinha tempos ou épocas que eu esquecia completamente dessa franquia, e desses filmes, e dessas séries animadas também. Em 2012 eu colecionei aqueles brindes do McLanche Feliz, sabe, aqueles cabeçudinhos na nave que marcou a infância de muita gente, e eram brindes bons até, eram vários. E eu peguei o C3PO e o Mestre Yoda. Passando alguns anos, em 2016 joguei brevemente e vagamente o Lego Star Wars lançado para Xbox One. E eu jogava bem vagamente mesmo, nem lembro quase nada nessa época, mas lembro que eu joguei. Mas em 2019, meus amigos, foi o ápice da minha nerdice sobre Star Wars. Por algum raio de motivo, em 2019 eu fiquei viciado em Star Wars em uma certa época desse ano. Mas enfim, eu passava horas jogando Lego Star Wars no Xbox One. Eu tô falando de horas mesmo, e toda vez que eu chegava da escola, eu ligava o Xbox One e passava horas jogando Star Wars Lego. Eu sei que Lego Star Wars 3 não é um jogo muito bom, porque tem parte de simulador que acaba fazendo o jogo ficar meio chato, mas no Xbox 360 eu joguei muito Lego Star Wars Force, eu acho que é assim que se fala. Aquele jogo que a protagonista vence quase todo o verso de Star Wars, e tem muita aura, o famoso Starkiller. E cara, agora que eu percebi, eu posso trazer tanto jogo de Star Wars, tanto conteúdo de Star Wars, que esse canal pode até virar um canal inteiro focado em Star Wars. Porém, o que eu deixei passar foi Angry Birds Star Wars, enfim. Angry Birds Star Wars foi uma ótima época da minha vida. Esse jogo mobile marcou não só a minha infância, obviamente marcou uma era dos jogos mobile. Inclusive esse jogo tem até trailers bem animados no YouTube, dá pra ver que os criadores tiveram carinho nessa franquia, não só nessa franquia, como nessa collab, entre aspas, entre Angry Birds e Star Wars. E eu diria que essa collab, entre aspas, porque Angry Birds já fez vários jogos com outras franquias de filmes, né, enfim. E eu diria que essa collab entre Star Wars e Angry Birds foi uma das melhores e foi a que mais marcou, digamos que a Play Store, ou jogos mobile, enfim. E eu tenho um flash dessa época, principalmente com a Millennium Falcon expurgando as almas inocentes dos Stormtroopers porcos, mas enfim. E meus amigos, mais um jogo pra lista que eu vou analisar neste canal sobre Star Wars. Chega de enrolação, deixe seu like, se inscreva, vamos analisar esse maravilhoso jogo de Star Wars que está me aprendendo por horas, e horas de gameplay. Primeiro de tudo, terei que estabelecer algumas coisinhas neste início. O jogo tem dois caminhos, o caminho que jogamos com Obi-Wan Kenobi, ou melhor eu diria por conta de suas lutas épicas com o General Grievous, vulgo o personagem com mais aura, e do Anakin Skywalker. Ou seja, eu podia fazer dois estilos de vídeo, um mais simples contando o primeiro caminho de um personagem, depois contando o caminho de outro personagem, e outro modelo mais complicado, contando a fase do Obi-Wan Kenobi e depois do Anakin Skywalker, tentando interligar os caminhos, como se fosse um resumo do filme mesmo.
Só que eu não contava que o Anakin Skywalker, até a metade do seu caminho, ou um pouco do início ali puxando pra metade, é a mesma coisa do Obi-Wan Kenobi, no caso, como que os dois estão na mesma fase, no mesmo cenário e na mesma parte do filme, meio que os dois caminhos no início são iguais, só mudando depois que o Obi-Wan Kenobi vai atrás do Grievous. Ou seja, primeiro eu vou ter que começar contando a história do Obi-Wan Kenobi, ou seja, o seu modo história, o seu caminho em si, e na reta final pro jogo eu conto a história do Anakin Skywalker, beleza? Enfim, eu não vou abordar o jogo na parte técnica, seja os gráficos, tudo sobre a produção do jogo, mas os acontecimentos do jogo, o modo história, as mecânicas e o contexto em si. Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, foi um dos maiores eventos do cinema. Caso você seja mais novo e esteja vendo esse vídeo, tente imaginar que esse filme, o Episódio 3 de Star Wars, foi um lançamento no nível do hype de Vingadores Ultimato, quase um evento de fãs. Inclusive, não nascendo na época que Star Wars Episódio 1 foi lançado, nem até mesmo no episódio 2, se eu não me engano, eu nasci ali em meados do episódio 3 da série Clone Wars. Enfim, hoje em dia, vendo essa série de filmes, vendo o lançamento dessa série de filmes, eu consegui perceber que Star Wars foi assim, uma das coisas, como posso dizer, uma das estreias de filme mais amadas de todos os fãs, porque, cara, só olha o nível, olha o tanto de gente em uma estreia. Mesmo o episódio 1 não sendo perfeito, e mesmo o episódio 3 também tendo algumas partes ali meio puxada, cara, eu posso dizer uma coisa, as prequels são um dos filmes que teve a estreia mais aguardada pelos fãs do mundo, cara. Fizeram filas e filas pra ver o episódio 1 e o episódio 3, mano, pra você ver o nível. Inclusive, o episódio 3 foi tão amado, a Vingança do Sith foi tão amada pelos fãs, que hoje em dia, em 2025, tem no cinema, no caso, nos Estados Unidos. Porque esse filme foi tão aclamado pelos fãs e pela crítica, que literalmente tem épocas do ano, se não me engano, no dia 4 de maio, que é o mês de Star Wars, que esse filme literalmente é relançado nos cinemas, e até alguns atores vão em algumas sessões para ver o filme, ou para fazer uma apresentação ali para os fãs, contar um pouco da experiência do filme em si, para você ver o nível que Star Wars é. O filme é tão bom, mas tão bom, que tem relançamentos em 2025, pelo menos nos Estados Unidos. Agora no Brasil eu nunca vi nenhuma sessão em nenhum Cinemark nem nada, um relançamento desse filme, pelo menos eu acho. Enfim, tô enrolando demais, eu poderia pegar todo esse início que eu acabei de falar sobre a estreia desse filme, sobre o episódio 3 em si, e fazer um vídeo à parte que eu vou fazer, não igual, mas enfim, vocês entenderam. Chega de enrolação e vamos abordar este maravilhoso jogo de Game Boy Advance. A primeira fase em si vai abordar, obviamente, o início do filme, a guerra em si entre a República e os separatistas, mas ao invés de abordar uma fase de navinha estilo Lego Star Wars, ou um estilo shooter, mesmo assim resolveram pular a parte que o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker estão se aproximando da nave onde Conde Dooku está com o Palpatine. No caso, esse jogo segue um estilo ou um gênero chamado Beat'em Up, um estilo de jogo que ficou muito famoso com Final Fight, e principalmente com Tartarugas Ninja de Super Nintendo. E esse gênero de gameplay eu nunca vi outra empresa abordar em um jogo de Star Wars, igual a este aqui, pelo menos até a data deste vídeo. E o jogo tem dois tipos de dificuldade, Padawan e Jedi, só que eu cometi um erro, entre aspas, que foi escolher a classe Jedi, ou o estilo Jedi, enfim, a dificuldade Jedi. Eu sei que tem um ponto bom em você se desafiar nesses jogos por ter mais inimigos, os chefes serem mais difíceis, só que um grande problema nessa dificuldade em qualquer jogo desse gênero, no caso um gênero beat'em up, é a demora, porque fica, digamos que algo maçante, sabe, algo meio chato de ficar horas e horas passando por várias telas cheias, lotado de inimigos que demoram muito pra morrer, e eu gaguejei feito um desgraçado agora. E justamente por você enfrentar esses chefes, ou saber que vai enfrentar um chefe no final da fase, que esse chefe é muito foda, dá uma motivação a mais para você passar dessas fases. Tipo, você pode sair uma fase meio chatinha, mas pelo simples fato que no final você vai enfrentar o General Grievous, pode valer a pena. E serve como uma espécie de tutorial, e o comando básico que eu nem preciso explicar, mas esse jogo tem algo diferente em si dos beat'em ups. A primeira fase que iremos enfrentar é bastante simples até, e serve como uma espécie de tutorial.
O comando básico, os comandos básicos eu nem preciso explicar, mas esse jogo tem algo diferente dos beat'em ups convencionais, ou beat'em ups que você encontra em qualquer lugar, em qualquer Super Nintendo, em qualquer fita de Super Nintendo. Uma grande prova que esse jogo é bem feito, ou melhor, um bom argumento, seria que ele poderia muito bem seguir a fórmula clichê desse gênero de jogo. Ou seja, só um botão de bater e defender, um de pular, um especial genérico e só, acabou. Mas esse jogo possui diversos especiais, outras mecânicas em si. A primeira que eu preciso citar é a força, sim, a força de Star Wars. Obi-Wan pode trazer seus inimigos ou qualquer objeto para perto ou empurrar, mas para utilizar a variação da força é preciso apertar um direcional diferente, juntamente com o R. Um exemplo, para baixo R, para cima R, para frente R, para trás R, enfim. Você consegue deixar o seu inimigo confuso, para baixo R, R para cima você consegue ficar mais forte, foi isso que eu entendi. E para finalizar o decorrer do jogo dá para utilizar diversos ataques especiais, uma barra de raiva, que tem um nome ou uma referência a uma técnica de certo personagem, ou uma referência a um certo personagem de Star Wars. E diferente do jogo genérico desse gênero, que dá pra usar um especial defendendo e atacando ao mesmo tempo, e sim, vai gastar uma barra da sua vida, geralmente nesses jogos em si de beat'em up, mas aqui nesse jogo é diferente. Ao utilizar esses especiais, você gasta apenas uma barra de energia, uma barra da força em si. A primeira fase que iremos enfrentar é bastante simples até, e serve como uma espécie de tutorial. O comando básico, os comandos básicos eu nem preciso explicar, mas esse jogo tem algo diferente dos beat'em ups convencionais, ou beat'em ups que você encontra em qualquer lugar, em qualquer Super Nintendo, em qualquer fita de Super Nintendo. Uma grande prova que esse jogo é bem feito, ou melhor, um bom argumento, seria que ele poderia muito bem seguir a fórmula clichê desse gênero de jogo. Ou seja, só um botão de bater e defender, um de pular, um especial genérico e só, acabou. Mas esse jogo possui diversos especiais, outras mecânicas em si. A primeira que eu preciso citar é a força, sim, a força de Star Wars. Obi-Wan pode trazer seus inimigos ou qualquer objeto para perto ou empurrar, mas para utilizar a variação da força é preciso apertar um direcional diferente, juntamente com o R. Um exemplo, para baixo R, para cima R, para frente R, para trás R, enfim. Você consegue deixar o seu inimigo confuso, para baixo R, R para cima você consegue ficar mais forte, foi isso que eu entendi. E para finalizar o decorrer do jogo dá para utilizar diversos ataques especiais, que tem um nome ou uma referência a uma técnica de certo personagem, ou uma referência a um certo personagem de Star Wars. Obi-Wan pode trazer seus inimigos ou qualquer objeto para perto ou empurrar, mas para utilizar a variação da força é preciso apertar um direcional diferente, juntamente com o R. Um exemplo, para baixo R, para cima R, para frente R, para trás R, enfim. Você consegue deixar o seu inimigo confuso, para baixo R, R para cima você consegue ficar mais forte, foi isso que eu entendi. E para finalizar o decorrer do jogo dá para utilizar diversos ataques especiais, que tem um nome ou uma referência a uma técnica de certo personagem, ou uma referência a um certo personagem de Star Wars. E diferente do jogo genérico desse gênero, que dá pra usar um especial defendendo e atacando ao mesmo tempo, e sim, vai gastar uma barra da sua vida, geralmente nesses jogos em si de beat'em up, mas aqui nesse jogo é diferente. Ao utilizar esses especiais, você gasta apenas uma barra de energia, uma barra da força em si, uma estamina eu diria, uma barra de especial, ou raiva no caso do Anakin Skywalker. Mas enfim, essas são as mecânicas do jogo, eu nem preciso comentar mais sobre o decorrer do vídeo, somente eu vou explicar os especiais que vão desbloquear o decorrer da gameplay e o que cada um deles faz. Os personagens nesse jogo são mistura de 2D com 3D, eu diria, porque Game Boy Advance, quando um desenvolvedor pega um jogo e utiliza ao máximo os 32 bits, meus amigos, vai ser algo no mínimo bom. E segue fielmente os personagens do filme, mesmo não sendo um Lego Star Wars, né, o Anakin Skywalker, que aquilo ali não é o Anakin nem aqui nem na China, mano, só desse cabelo desse desgraçado. Inclusive pro vídeo não ficar super enorme, já que já vai ficar enorme, enfim, não pra ficar mais enorme do que já é, eu vou apenas jogar os dois modos histórias, tecnicamente vou apenas resumir as fases bem brevemente e contar os acontecimentos no final delas com mais detalhes e resumir os chefões ou bosses, chame como quiser, até o final do jogo. Ao entrar na nave dos separatistas, vamos enfrentar diversos droids de batalha, que é possível refletir o tiro deles defendendo no momento certo. Além dos droids mais fortes, existem variações que refletindo seus tiros não vai funcionar. E essas variações dão mais dano que os droids normais. E no final teremos uma boss fight com uma nave droid. E essa nave tem duas phases, ou duas fases em si. A primeira ela vai jogar várias bombas e o macete aqui é simplesmente ficar na borda da tela e sempre quando ela atacar por cima, ataque também por cima, utilizando o direcional para cima, juntamente com o botão de ataque para acertar essa desgraçada e acertar o seu girador. Às vezes ela vai atacar por baixo com rasante, mas é fácil de se desviar.
No final a nave vai tirar essa coisa que eu nem sei explicar o que é, e os ataques dela são bem patronizados, até mesmo simples. O ataque dessa nave é com um laser, e é só você ficar bem no meio dela atacando sem parar o seu olho. Inclusive o começo dessa boss fight é mais difícil que o final, vai entender, né? O começo é mais difícil que a última pace. A última pace deveria ser a fase mais difícil, a parte mais difícil em si do boss, mas não é o caso aqui. E no final, Obi-Wan Kenobi acaba encontrando uma suposta saída, que são os elevadores, até a sala onde está Conde Dooku e Palpatine. Subindo os elevadores vai ter bem mais droids para enfrentarmos, e chegando na sala onde está Palpatine e Conde Dooku, o jogo vai apresentar uma boss fight tutorial, eu diria. Mas é importante entender o diálogo dos dois. Os principais padrões de ataque do Conde Dooku são os ataques de sabre de luz, algumas variações desse ataque, principalmente seus raios, e sim, ele pode atacar com raios da força, que geralmente os Sith usam. O Palpatine sempre usa esse ataque ou esse movimento do lado sombrio nos filmes. Geralmente os chefes desse jogo vão ter uma vida estupidamente alta, sério, a vida deles são uma barra literalmente grande, cara, principalmente no modo difícil. Semelhante ao filme O Conde Dooku, um dos mais Jedi mais habilidosos da Ordem Jedi antiga, pelo menos, eu poderia resumir ele para alguém que não sabe nada de Star Wars, literalmente como aquele seu amigo super snob e rico, mas ao invés de ser um completo imprestável e inútil, mesmo sendo rico, ele faz jus à sua fama e riqueza, extremamente habilidoso e um ótimo homem, ou melhor, uma ótima pessoa. Isso soa meio estranho, mas enfim. Em um nível que ele é um dos Jedi mais habilidosos em combate e um dos mais nobres. Como assim nobre? Basicamente ele só foi para o lado sombrio da força porque a Ordem Jedi estava se tornando cada vez mais arrogante, e bota arrogante nisso. Não é à toa que no terceiro filme a maioria dos Jedi, se quase não todos os Jedi, foram mortos e o lado sombrio venceu. Após derrotar o Conde Dooku, nossos Jedi favoritos pegam Palpatine e precisam fugir da nave. A primeira missão é no elevador, que enfrentamos diversos droids de batalha. E dessa vez, esse droid novo, no caso um amarelo, vai basicamente ter um tiro que dá choque no nosso personagem e fazer ele ficar paralisado. E a fase em si vai seguir nesse estilo de passar por salas e salas e entrar em elevadores, até chegar uma parte cheia de barris caindo na nossa cabeça. E a tela vai ficar piscando loucamente para nós corrermos mais rápido, para o final da fase e fugir da nave, o mais rápido possível. No final da fase vai aparecer o General Grievous, que assim como no filme consegue escapar, porém o Anakin consegue pilotar a nave justamente para pousar no planeta com segurança. E você deve ter percebido duas coisas. A primeira é que eu estou jogando no mobile, ou seja, eu estou jogando no celular. Eu fiz isso justamente para lembrar dessa época em 2016 que eu jogava jogos de Game Boy Advance no emulador de celular, principalmente aquele Crash Bandicoot de Game Boy Advance, que não é tão bom assim nos dias de hoje, mas quebrava um galho pelo menos. E outra coisa é que eu tô meio que rushando as fases, justamente para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas enfim. E temos aquela conversa do filme, no caso do Yoda e o Mestre Windu falando com o Obi-Wan Kenobi, Mestre Windu, eu falei Mestre Windu, meu Deus do céu. No caso a conversa sobre o Anakin Skywalker não ser o escolhido, ele está muito próximo demais do Palpatine, e até mesmo ser colocado pelo Palpatine à força no Conselho Jedi. O jogo dá uma rushada porque logo em seguida o Obi-Wan já é mandado atrás de esfolar na porrada do General Grievous. Esqueci de comentar, mas o jogo tem essa arte em pixel art do Obi-Wan e uma frase embaixo, que é bastante bem feita até. Entrar no sistema de esgoto, eu acho, pra ir atrás do General Grievous, e essa fase possui novos inimigos e novos perigos também. O principal deles é esse droid que, pelo que eu entendi, eu posso estar errado, ele aprende com o seu padrão de ataque. Ou seja, se você ficar atacando ele direto com só um padrão, de um jeito só, ele vai defender e vai contra-atacar e tira muita vida. Você deve basicamente atacar ele de outras formas, simplesmente utilizar a força para ou empurrar ele ou contra-atacar esse maldito droid, ou simplesmente puxar ele e contra-atacar ele, ou atacar ele enquanto você puxa ele, enfim, você entendeu. E outro perigo são os canhões, que tiram muita vida. No final desse ato, você vai ter que enfrentar, ou melhor, fugir de um desses droids enormes, que parece até mesmo um tanque, que não toma dano de qualquer jeito. O ponto em si dessa fase, que vai complicar a sua vida, são as malditas bombas, e droids que ficam te atacando sem parar. Além que esse anticristo fica te chupando de bombas, que é bastante chato pra desgraça, de se lidar com esse maldito. Mas no final você enfrentar, eu diria, um subchefe, um boss dessa fase, enfim. O primeiro ele vai ficar igual a outro subchefe jogando mísseis em você, e não tem como refletir esses mísseis. Ele pode ficar chumbando de lasers de tiros, e os lasers dá pra refletir. A primeira forma de derrotar ele é assim, refletindo os tiros. A outra forma é refletir o corpo dos droids destruídos com a força em cima dele. E quando o droid pilotando o tanque sair, ele vai dar uma série de tiros pra cima de você, que é só refletir e destruir ele. E esse chefe é mais ou menos fácil. A primeira pace, ou a primeira fase em si desse chefe, é bastante complicadinha, mas depois fica fácil.
eu pensei que para o primeiro vídeo desse canal focado em jogos antigos, lançar um vídeo muito longo não seria uma boa ideia. Então, esse vídeo vai ter duas partes. E no próximo eu vou citar alguns jogos baseados nesse filme, contando os acontecimentos da luta do General Grievous até o final do jogo. E no próximo vídeo eu vou citar alguns jogos baseados nesse filme, contando os acontecimentos da luta do General Grievous até o final do jogo, juntamente com o caminho do Anakin. Curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva e não seja arrogante igual o Mace Windu. Caso contrário,